Educação à distância, mudando realidades. Olá, bem-vindos novamente ao curso superior de Tecnologia em Gestão Pública. Mais uma vez estamos aqui com a disciplina de Fundamentos das Ciências Sociais e Políticas. Eu, professor Geraldo Cotinguiba, vou conduzir mais esse encontro aqui com vocês. Vamos lá? Muito bem, essa é a terceira parte da unidade de Sociologia, unidade 5, que trata da Sociologia e os Fundamentos da Sociologia 3. Nesta unidade, vamos abordar poucos temas, porém muito importantes para que possamos compreender a sociedade do nosso tempo, a sociedade contemporânea. Falamos nas outras unidades a respeito da Sociologia, sobre a origem da sociologia, seus principais fundadores, as revoluções burguesas, as transformações que ocorreram lá na Europa naquele momento, do século XVIII, do século XIX, a constituição da sociedade industrial, a urbanização, a formação do capitalismo, as diferentes teorias sobre a sociedade, e agora vamos abordar a sociedade do presente, que inclui o nosso momento histórico. Então, nesse momento, vamos trabalhar um pouco com a sociologia contemporânea. Inicialmente, fazemos um panorama sobre isso. O mundo globalizado e perspectivas da globalização. Então, vamos abordar esses aspectos para que possamos entender. Inicialmente, eu quero trazer aqui para que vocês deem uma olhada na imagem que eu trago aqui, que faz parte do livro A Pós-Modernidade, a condição pós-moderna. Está nas referências bibliográficas, o autor é o David Harvey, e aqui tem a página que é 220, que está selecionada aqui. E o que é que traz inicialmente essa figura? É uma abordagem sobre a noção de tempo e espaço. Se no passado as coisas demoravam para acontecer, as relações eram mais duradouras, por exemplo, as mercadorias duravam um tempo muito maior, a sociedade contemporânea, a concepção de tempo se alterou, a noção de durabilidade nas sociedades também mudou. E esse impacto vai afetar a noção do que chamamos de tempo e espaço. Então, a noção de tempo que temos hoje é muito diferente na nossa cabeça do que foi para os nossos avós. A noção de espaço que temos hoje também, da mesma forma, é diferente. Vou dar um exemplo para que você possa compreender melhor. Quando eu era jovem, tinha por volta de 14 anos, morava no interior do Nordeste, numa cidade da Bahia. Minha família, parte da minha família já vivia no estado de São Paulo. E eu, caçula, costumava, quando a minha mãe pedia, escrever cartas para os meus irmãos. A carta levava em torno de 7 dias para sair do interior da Bahia e chegar no interior de São Paulo. Consequentemente, quando alguém mandasse a carta de volta, ia demorar mais ou menos o mesmo tempo. A gente levava em torno de 15 dias, 20 dias, às vezes mais, dependendo do tempo que a pessoa levava para poder chegar a notícia e receber a notícia de volta. Agora imagine hoje como é que as relações estão. A gente com um telefone celular na mão, ou a gente liga para a pessoa no interior, no campo, se ela tem uma antena de recepção de sinal, se tem o Wi-Fi para ter o WhatsApp, responder imediatamente, manda vídeo, manda foto. Imagina no tempo dos nossos pais, lá atrás, né, para quem é um pouco mais velho, imagine no tempo dos nossos avós, para revelar uma foto. Quanto tempo levava do dia que tirava a foto até ter em mãos? Hoje não, a gente faz uma selfie, é imediato. Então a noção de tempo mudou consequentemente. Esse mapa aqui, por exemplo, dessa imagem, fala parte de 1500, né, para chegar nos final dos anos 90, aqui para início dos anos 2000. Quando os portugueses começaram a colonizar o Brasil, por exemplo, uma caravela, o navio português que saía de Portugal, para chegar aqui no Brasil, levava em torno de 3 meses. Então, esse espaço para percorrer da Europa até a América, cerca de 3 meses. Então, tem uma noção de tempo. O espaço é o mesmo, mas a noção de tempo e, principalmente, aquilo que foi feito nos meios de transporte alteraram consequentemente e substancialmente
a noção de tempo e de espaço. Vou dar um exemplo. Nos anos 80, 70 e 80 do século XX, década de 1970, 1980, existia um avião chamado Concorde, que a pessoa saía de Paris a Nova York no espaço de 4 horas. Imagine uma pessoa tomar café da manhã em Paris, almoçar em Nova York e jantar na cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, no mesmo dia. Então, essa noção de tempo que era percorrido lá atrás, em 3 meses, ela se alterou para algumas horas na nossa época. A noção de espaço, que era considerada uma distância imensa, ela se alterou para alguma questão de minutos, de horas ou talvez de dias, dependendo do meio de transporte, daquilo que utilizamos. Muito bem. A sociologia contemporânea, ela traz para nós uma mudança, principalmente a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, que é o estabelecimento da chamada Guerra Fria, a divisão do mundo entre capitalismo e socialismo, as disputas que ocorreram ao longo da segunda metade do século XX. Essa disputa deu início a uma corrida armamentista. Então nós temos lá as bombas atômicas explodindo no ano de 1945 e a partir de então vários países começam a produzir essas bombas e a gente tem a chamada Guerra Fria. Mas essa mudança que eu quero falar especificamente, ela vai ocorrer na sociologia contemporânea, a abordagem, a partir da década de 1990 para início dos anos 2000. No ano de 1989 foi derrubado o Muro de Berlim. A Alemanha era dividida, metade socialista, metade capitalista. E o marco, o símbolo, era a cidade de Berlim, que tinha um muro que cortava a cidade e dividia ela em duas. Uma parte controlada pela União Soviética, outra parte controlada por Inglaterra, França e Estados Unidos. A partir de 1989, com a derrubada do Muro de Berlim, nós tivemos uma integração da Alemanha. E 2 anos depois, em 1991, houve o fim da União Soviética, o que significa que o projeto socialista que existia naquele momento da história, que tinha começado em 1917 com o fim da Primeira Guerra Mundial, aconteceu a Revolução Russa. E de 1917 até 1991, a Rússia havia se tornado uma confederação das repúblicas soviéticas, socialistas. Essa União Soviética, ela desmorona em 1991, e aí nós vamos ter um processo de mudança. Esse processo de mudança vai ser chamado de globalização. E por que globalização? No material didático tem uma explicação melhor, mais detalhada, mas adianto aqui para você. É global porque aquela outra metade do mundo que não era capitalista passa, a partir da década de 1990, início de 1990 em diante, a ser toda integrada à economia capitalista. O capitalismo não é mais a metade do mundo, ele passa a ser o mundo quase integral. A China ainda não tinha se integrado. A China começa um processo de abertura a partir de 1976. Mas em 1997, Hong Kong, que é uma ilha que pertence à China e ainda está em disputa até hoje, foi a Inglaterra devolver Hong Kong, que era uma colônia inglesa, em 1997 para a China. Então nós temos um processo de mudança a partir dali, com a integração da China. Mas desde a década de 70, a China já havia ingressado na economia capitalista, mesmo sendo um país socialista, ou pelo menos governado pelo chamado Partido Comunista Chinês. Então nós temos a abertura da China, e o Brasil em 1989 teve a eleição de um presidente chamado Fernando Collor de Mello, que à época disse: o Brasil não tem carros, o Brasil tem carroças. E é preciso abrir a economia brasileira para o capital internacional. E aí nós temos um movimento de democratização internacional em diferentes países. Nós temos um movimento inicial das privatizações, que inicia também com força a partir desse momento. A abertura das economias nacionais, os países têm as suas economias que até então eram protegidas, elas passam a ser abertas para a recepção do capital internacional, a entrada de empresas internacionais. Nós temos o avanço desse capital, nós temos uma popularização maior
principalmente a partir dos anos 2000, das tecnologias de informação, que começa a integrar o mundo de uma maneira diferenciada que não ocorria anteriormente. A flexibilização, a modificação das leis trabalhistas, nós temos aí a flexibilização das leis migratórias, então a gente começa a assistir movimentos de migração internacional em diferentes países, de forma que a gente não conhecia anteriormente. Então, nós temos aí uma nova configuração a partir de 1989. Em 1989, principalmente, houve uma coisa que eu não relacionei aqui, mas está dito lá no nosso material, que se chama o Consenso de Washington. Depois, pesquisem sobre esse tema. Consenso de Washington, que foi também conhecido, ficou conhecido, e também na sociologia nós chamamos de a reorganização da nova ordem mundial. É uma nova ordem mundial porque é o momento que se instaura a globalização mais com força e também é o momento que se instaura um novo movimento político chamado neoliberalismo. Muito bem, a integração econômica mundial passa a trabalhar com a importação, a noção de importação e exportação. E existe nesse contexto aqui o que nós classificamos, né, tanto os geógrafos, sociólogos, filósofos vão trabalhar com a divisão internacional do trabalho, a DIT, né? E o que é essa divisão internacional do trabalho? Antes você tinha um tipo de fábrica que o minério entrava por um portão, por caminhões ou por vagões de trem, e na outra parte dessa fábrica saía o produto acabado. Então, existia um processo completo nesse modelo de fábrica que durou até a década de 1970, 1980. A partir de então, a gente começa a ter a chamada nova divisão do trabalho, a divisão internacional do trabalho. E essa divisão do trabalho começa a modificar substancialmente. Uma mercadoria não passa mais a ser fabricada num único lugar. Ela passa a ser fabricada em diferentes países, não mais dentro de um único país, mas em diferentes países. Se você pegar o seu celular e olhar atrás dele, provavelmente você vai encontrar lá, fabricado na Zona Franca de Manaus, mas você está usando um telefone que provavelmente de aparelho celular, que é de uma marca coreana, chinesa ou dos Estados Unidos, muito provavelmente. Se estiver usando um computador, provavelmente é de uma empresa dos Estados Unidos, mas que se for um computador da marca Dell, posso falar a marca aqui sem problema nenhum, que é fabricado, que é montado na cidade de Hortolândia, no estado de São Paulo, mas que a fábrica, ou pelo menos o quartel-general da empresa, fica na Califórnia, nos Estados Unidos, mas o minério vem da África, então não tem mais uma centralização. Isso é uma desregulamentação do mercado de trabalho internacional, que chama de precarização do mundo do trabalho. O fluxo de informações e de mercadorias nesse tipo de sociedade, uma sociedade globalizada, as sociedades passam a ser chamadas de multiculturais. Uma cidade como a cidade de Londres, por exemplo, há mais de 400 línguas faladas. Uma cidade como Nova York, existem pessoas de praticamente todos os países do mundo. Uma cidade como São Paulo, né? Costuma-se brincar. Um amigo linguista me disse uma vez que na cidade de Londres a língua que menos se fala nas relações interpessoais é o inglês. Fala-se em qualquer outra língua, só nas formalidades é que as pessoas se comunicam em inglês. E isso não era loucura dele, né? Um linguista indiano que mora em São Paulo há muito tempo e é professor que me disse uma coisa dessa, e é uma verdade que a gente tem nessas sociedades chamadas multiculturais. A exploração acelerada de recursos naturais, a poluição, contaminação também de modo acelerado, as doenças globais. Pense, por exemplo, na sociedade global e o caso da Covid-19, que surge numa cidade do interior da China, apesar de ser uma sociedade com uma população imensa, mas ela se espalha de tal modo que não tem lugar no planeta hoje que não tenha sofrido uma ação da Covid-19. Isso é talvez um dos maiores reflexos e um dos maiores exemplos da chamada sociedade global, essa integralização de diferentes povos em diferentes partes do planeta, como que as coisas viajam à velocidade rápida do que acontecia há anos, né, ou há poucos anos atrás. E os riscos, né? Nós temos diferentes tipos de risco. Riscos de poluição do ar, das doenças, né? Contaminação das águas, lençóis freáticos, desaparecimento de espécies animais, vegetais. Então, um tipo de sociedade que está completamente modificada na nossa época.
Bom, para finalizar, o último tópico, a globalização também é chamada, como eu disse anteriormente, de uma nova ordem mundial, ou um novo liberalismo, também classificado como neoliberalismo. É marcado por algumas características: a diminuição do poder do Estado, há um encolhimento do poder político e uma expansão do poder privado, o enfraquecimento das economias nacionais e o fortalecimento de grupos internacionais dentro desse modelo, o fortalecimento do capital internacional enquanto agente transformador da sociedade, a precarização do trabalho e o enaltecimento do individualismo. Então, deixo para vocês aqui as nossas referências bibliográficas. Deem uma olhada, busquem informações, há alguns links no nosso material didático que levam vocês para assistirem vídeos, para terem acesso a conteúdos, livros, capítulos de livros sobre este tema. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Educação à distância, mudando realidades.